Olá, galera. Hoje a gente vai começar a falar sobre o grupo das plantas. Bom, as plantas são conhecidas, né, pela sua beleza, pela sua diversidade de formas, cores e tamanhos. E muita gente pode perguntar assim: ah, Débora, que saco estudar planta, mas para que a gente vai estudar planta? Bom, as plantas têm uma importância fundamental na nossa vida, né? Além de serem fonte de alimento direta ou indiretamente para todos nós, elas constituem a base da cadeia alimentar. Você tem a produção de algodão, que é utilizado na indústria têxtil, a produção de borracha, você tem muitas plantas são utilizadas, né, como fonte de vários medicamentos, então vários medicamentos sintéticos têm sua composição feita à base de metabólitos produzidos pelas plantas. Então, eu coloquei aqui como exemplo uma planta conhecida como pau-rosa, né, que da sua madeira se extrai um óleo essencial responsável pela produção do perfume, né, Chanel número 5 é o odor desse perfume, que é um perfume extremamente famoso. Então, as plantas são extremamente importantes em vários aspectos. Bom, quais são as características que definem uma planta? Tá? O que eu posso falar assim, se eu falar isso, eu sei que é uma planta. As plantas são organismos eucariontes pluricelulares que apresentam embriões maciços que se desenvolvem às custas do organismo materno. Então, toda planta, ela forma um embrião maciço que se desenvolve às custas da planta-mãe. E por isso também o grupo das plantas é conhecido como o grupo das embriófitas, né, por formarem esse embrião dependente da planta-mãe. Características gerais das plantas, né? Suas células apresentam parede celular de celulose, né, um polissacarídeo. Elas armazenam amido como reserva de glicose. Lembra que eu falei que os fungos, assim como os animais, armazenam glicose na forma de glicogênio, enquanto as plantas armazenam glicose na forma de amido. Todas as plantas são autotróficas fotossintetizantes e a realização da fotossíntese só é possível devido ao pigmento clorofila, que é um pigmento verde, né? Então, existem alguns tipos de clorofila que modificam, que são diferentes dependendo da sua estrutura química, e as principais clorofilas, né, responsáveis pela fotossíntese nas plantas são as clorofilas A e B. Só que as plantas não possuem apenas clorofila, elas possuem pigmentos acessórios, como carotenos e xantofilas, que são pigmentos que vão absorver luz em comprimentos de onda diferentes da clorofila e transferir essa energia luminosa para a clorofila. Então, são pigmentos que vão auxiliar na fotossíntese, tá? E todas as plantas apresentam um ciclo sexuado de alternância de gerações, alternando uma fase sexuada e assexuada, uma fase haploide e uma fase diploide. Então, aqui nessa imagem, ela traz o espectro de absorção de luz pelas clorofilas A e B. Então, a linha cheia aqui embaixo, branca, se refere à clorofila, à absorção de luz pela clorofila A, e a linha pontilhada branca, a absorção de luz pela clorofila B. E lá em cima, a linha preta, se refere ao espectro de ação da fotossíntese, tá? As maiores taxas de fotossíntese. Então, vocês observem que a absorção de luz pelas clorofilas A e B, elas coincidem com as maiores taxas de fotossíntese, tá? Mostrando que esses são os principais pigmentos responsáveis por esse processo. E vocês reparem que as clorofilas A e B, né, elas absorvem principalmente na faixa do azul violeta e na faixa do vermelho laranja. Bom, recordando, né, o ciclo de alternância de gerações, também conhecido como metagênese, nós vimos esse ciclo nas algas, né, e eu já, de antemão, já tinha avisado que era o mesmo ciclo reprodutor das plantas, e vamos recordar que nesse ciclo as plantas alternam uma fase de gametófito, ou seja, em um momento da vida, a planta está produzindo gametas, e nessa fase, a estrutura produtora de gametas é uma estrutura haploide. Em outra fase da vida, a planta ela é diploide,
e nesse caso ela é chamada de esporófito, porque nessa fase ela produz estruturas que liberam esporos. Então, começando aqui, né, os gametófitos são estruturas haploides e, na maioria dos indivíduos, os indivíduos são dioicos, ou seja, de sexos separados. Eu tenho um gametófito feminino e o gametófito masculino. O gametófito é haploide e vai produzir gametas, que também são haploides. Então, essa produção ocorre por mitose. Então, eu tenho um gametófito masculino produzindo gametas masculinos, o gametófito feminino produzindo gametas femininos. Gametas haploides fazem o quê? Se fusionam na fecundação e formam um zigoto diploide. Esse zigoto agora vai crescer por sucessivas mitoses e formar uma estrutura diploide, que agora é chamada de esporófito. Essa estrutura diploide, o esporófito, vai produzir esporos, mas, conforme a gente já sabe, esporos são haploides igual aos gametas. Então, o esporófito, para produzir esporos haploides, ele sofre meiose. Então, ocorre uma meiose e a cada célula diploide do esporófito, há a produção de 4 esporos por meiose. Esses esporos haploides, ao cair em ambiente adequado, eles germinam, crescem e originam novos gametófitos, novos indivíduos haploides. Então, toda planta, ela vai passar por uma fase de gametófito e uma fase de esporófito. A gente vai ver diferenças em relação aos principais grupos vegetais, né, os principais grupos de plantas, mas, de forma geral, todo o ciclo sexuado de todas as plantas obedece a esse sistema de gametófito, haploide e esporófito diploide. Bom, essa imagem ela mostra as relações filogenéticas dos principais grupos vegetais. Então, a gente tem aqui, nesse cladograma, né, as algas como um grupo à parte, né? Débora, por que elas são um grupo à parte? Elas não fazem parte dos grupos do grupo das plantas. Por quê? Se você observar nesse cladograma, a presença dessa primeira característica, embrião retido no gametângio feminino, ela surgiu depois das algas. Então, que característica é essa? Embrião retido no gametângio feminino. É a característica que define as plantas. Então, todo mundo daqui para cima é do grupo das plantas. O primeiro grupo que eu vejo aqui é o grupo das briófitas. Vocês reparem que as briófitas, elas não têm uma característica que surgiu depois dela. Qual foi? Vasos condutores de seiva. A presença de vasos condutores apareceu depois do grupo das briófitas. Então, as briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Todos os outros 3 grupos possuem. Entretanto, a gente observa que a presença de vasos condutores de seiva é encontrada em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Entretanto, pteridófitas não possuem sementes. A presença de sementes está restrita às gimnospermas e angiospermas. Em compensação, a presença de flores e frutos só é encontrada nas angiospermas. Então, aqui a gente tem os musgos como os principais representantes das briófitas, as samambaias são os principais representantes das pteridófitas, os pinheiros são os principais representantes das gimnospermas, e todas as plantas com flores e frutos, né, que constituem a maioria das plantas, estão incluídas no grupo das angiospermas. Aqui nessa imagem, a gente observa os 4 grupos vegetais caracterizados, e você repara que a imagem está dividida ao meio, porque mostra a fase de esporófito, de fundo azul, e a fase de gametófito, de fundo mais claro. E vocês reparem que, ao longo da evolução, a fase de esporófito, ela vai crescendo ao longo da evolução, enquanto a fase de gametófito, ela vai reduzindo ao longo da evolução. A gente vai ver, né, que essas estruturas, os gametófitos, eles vão cada vez sendo mais reduzidos
a ponto de ser pequenas estruturas dentro da planta, né, que você mal observa a olho nu. Enquanto o esporófito, ele vai se tornando predominante ao longo da evolução. Por que disso? Ora, se você pensar, o curso da evolução seguiu, né, da água para a terra, ou seja, os organismos tiveram que se adaptar, né, e conquistar o ambiente terrestre. E aí, qual a diferença da fase de gametófito para a fase de esporófito? Na fase de gametófito, ocorre a produção de gametas, e gametas, obrigatoriamente, dependem de um meio líquido para se encontrarem. Ora, se gametas dependem de um meio líquido para se encontrarem, essa fase de gametófito, se eu quero conquistar o ambiente terrestre, ela não pode ser uma fase muito extensa da minha vida, porque eu vou depender de água para que ela ocorra. Então, ao longo da evolução, a fase de gametófito, que é uma fase que depende de um meio líquido para o encontro dos gametas, ela foi sendo reduzida a pequenas estruturas, enquanto a fase de esporófito, que é uma fase que não depende diretamente da água, tá? Ela foi ficando mais predominante. Então, vocês vão entender como isso se deu, né, em relação aos 4 grupos vegetais: briófita, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar do grupo das briófitas. Então, as briófitas são plantas pequenas, né, de pequeno porte. Aqui, essa imagem à direita, aqui embaixo, tem uma régua servindo de escala e mostra que elas têm 2,5 centímetros. São plantas de pequeno porte. Elas são representadas, né, o grupo das briófitas é representado principalmente pelos musgos, tá, que formam esse tapetinho verde aí em áreas mais fechadas, né, assim, próximo de cachoeira, ambientes úmidos, os antóceros e as hepáticas, né? Então, esses 3 grupos, musgos, antóceros e hepáticas, são grupos pertencentes ao grupo maior das briófitas. Mas a gente usa os musgos como exemplo para padrão do grupo das briófitas. Então, quais são as características desse grupo? Então, como eu já falei, são representados pelos musgos, antóceros e hepáticas. São plantas que ocorrem em locais úmidos e sombreados, tá? Como eu já adiantei, a gente vendo aquele cladograma, são plantas que não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, elas não possuem uma estrutura capaz de conduzir água e nutrientes ao longo do corpo do vegetal. Então, como se dá? Como as células recebem nutrientes? Então, a absorção e o transporte de água e nutrientes são realizados por osmose e difusão, célula a célula. Então, a célula que está lá mais em contato direto com a água absorve aquela água, por osmose passa para outra célula, que por osmose passa para outra célula e por assim vai. Então, vocês percebem que é um transporte passivo, e o transporte passivo é um transporte lento, realizado célula a célula. Por esse motivo, né, por não terem vasos condutores, essas plantas, elas não podem ser plantas grandes, muito grandes. Elas obrigatoriamente precisam ser plantas de pequeno porte, tá? Por quê? Porque até as células que estiverem mais distantes da água receberem nutrientes, né, se ela for muito alta, aquela célula vai morrer, aquele tecido vai morrer. Então, são plantas de pequeno porte, restritas a locais úmidos e sombreados, né? Porque o sol quente vai ressecar rapidamente o solo e elas vão morrer ressecadas, já que não terão como absorver aquela água, tá ok? Por conta disso, por não apresentarem vasos condutores de seiva, os seus órgãos não são considerados órgãos verdadeiros, porque não desempenham as funções dos órgãos verdadeiros presentes nos outros grupos vegetais. Então, por exemplo, a raiz, no caso das briófitas, ela é chamada de rizóide, tá? Servindo apenas para fixação
do musgo, né, da briófita. O caule é chamado de cauloide, servindo para sustentação, enquanto as folhas são chamadas de filóides, responsáveis pela fotossíntese. E a planta pode absorver água por todo o seu corpo. Isso não está restrito às raízes, ou melhor, aos seus rizóides, tá? E uma coisa extremamente importante esse é o único grupo das plantas em que a fase de gametófito, a fase haploide, ela é mais desenvolvida e mais persistente. O que isso significa? Significa que se a gente sair na rua para fazer uma coleta de briófitas, é muito mais provável eu encontrar uma briófita na fase de gametófito, que é uma fase duradoura, do que na fase de esporófito, que é uma fase transitória. Vocês já vão entender melhor sobre isso. E são totalmente dependentes da água, tanto para sobreviver quanto para a reprodução, tá? Então, essa imagem aqui mostra um musgo. Então, aqui, né, esse terceiro musgo aqui à direita, onde eu estou passando o mouse, ele é um musgo que só está representado a fase de gametófito, onde eu vejo os rizóides, o cauloide e os filóides, e esses dois aqui, né, o do meio e o da esquerda, está mostrando tanto o gametófito quanto o esporófito. O esporófito, no caso, é essa haste aqui com essa cápsula na extremidade. Então, essa fase aqui de cima, né, sobre o gametófito, é a fase de esporófito, que nas briófitas é uma fase transitória, e a fase do gametófito aqui, verdinha, com os filóides, é a fase persistente. Então, aqui é a mesma imagem que a gente estava vendo, e à direita, fotos reais. Né? Aqui em cima, só gametófitos, olha lá, e aqui embaixo eu tenho gametófito e alguns gametófitos com o esporófito. Bom, as briófitas podem se reproduzir assexuadamente, tá? E uma forma interessante de reprodução assexuada, a gente observa nas hepáticas, que ela forma esses propágulos vegetativos, essas estruturas arredondadas que estão presentes aqui nas folhas, tá? Chamadas de conceptáculos, essas estruturas arredondadas, elas se formam, se destacam da planta, caindo num solo fértil, num ambiente adequado, elas começam a crescer e originam uma nova planta. Tá? Então, é uma forma de reprodução assexuada por formação de propágulos, embora elas também possam se reproduzir assexuadamente por fragmentação. Bom, mas o interessante é a reprodução sexuada, tá? Então, a gente já sabe que eles vão alternar uma fase de gametófito e uma fase de esporófito, e que nas briófitas a fase de gametófito é a fase persistente. Nos musgos, você tem o gametófito masculino e o gametófito feminino, são espécies dioicas de sexos separados. Então, a gente vai ver agora o que vai acontecer no gametófito masculino quando ele está amadurecendo. Então, aqui embaixo, né, eu estou mostrando uma foto real de um gametófito. Então, imagina que eu estou olhando aqui essa extremidade, essa pontinha, olhando aqui nesse desenho, é o ápice do gametófito masculino amadurecendo. Então, o gametófito vai formar gametas, tá? A estrutura que cresce no gametófito, responsável por formar os gametas, chama-se anterídeo. Então, você observa no ápice do gametófito vários anterídeos em formação. Os anterídeos se desenvolvendo, tá? E dentro dos anterídeos está havendo a produção dos gametas, que no caso, o gameta masculino das briófitas, ele é chamado de anterozoide. Anterozoide, ele é um gameta biflagelado, ele tem 2 flagelos. Débora, por que ele tem flagelo? Porque ele precisa da água para nadar, para encontrar o gameta feminino. Uma coisa interessante da gente pensar é que nas plantas, assim como ocorre nos animais, o gameta feminino fica na
planta feminina. E quem vem ao encontro dele no momento da reprodução é o gameta masculino, tá certo? Então, aqui no caso das briófitas, o gameta masculino é o anterozoide, que é um gameta biflagelado. Essa estrutura arredondada aqui em volta do anterozoide nessa imagem está representando uma gota d'água, tá certo? Então, os anterídeos são as estruturas responsáveis pela formação dos anterozoides. Quando o anterídeo está maduro, ele se rompe e libera os anterozoides. E precisa de água para que esses anterozoides nadem até encontrar o gameta feminino. Ah, Débora, e se não houver água? Se não houver água, o gameta não tem como se locomover, e aí a reprodução não ocorre, tá certo? Mas imagina aqui nessa foto, aqui à esquerda, aqui embaixo, que eu tenho gametófitos masculinos e femininos, e que isso aqui está acontecendo no ápice do gametófito masculino, dos gametófitos masculinos, né? Está havendo o desenvolvimento de anterídeos e a produção de anterozoides. Enquanto isso, no ápice dos gametófitos femininos, está havendo a produção do gameta feminino. No caso, as estruturas que formam o gameta feminino são chamadas de arquegônios. É uma estrutura que vai se desenvolvendo e ela parece um vaso, tá vendo? E dentro do arquegônio forma-se o gameta feminino, que no caso se chama oosfera. Tá? O gameta feminino é chamado de oosfera em todos os grupos vegetais. O gameta masculino, vocês vão ver que vão mudar de nome, tá certo? Mas o gameta feminino é sempre oosfera. Então, aqui dentro do arquegônio, essa estrutura em formato de vaso, está havendo o desenvolvimento da oosfera. Tá, esse vaso, né, esse arquegônio, ele é fechado, as células fecham aqui a entrada. Entretanto, quando a oosfera está madura, pronta para ser fecundada, e essas células que estavam fechando aqui esse canal, essa passagem, se abre. E vocês já podem imaginar por quê, né? Porque o gameta masculino vai nadar, tchum, 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 até encontrar a oosfera. Então, isso aqui, o desenvolvimento da oosfera, do gameta feminino, está acontecendo no ápice do gametófito feminino. Então, aqui nessa fotinha, pensa que há gametófitos masculinos e femininos, enquanto nos gametófitos femininos está havendo o desenvolvimento da oosfera, no gametófito masculino está havendo o desenvolvimento dos anterozoides. Bom, e como é que se dá a reprodução, então? Então, acompanha aqui esse ciclo. A gente começa aqui embaixo, gametófito masculino, onde eu tenho um anterídeo, liberando anterozoides, e o gametófito feminino, onde eu tenho o arquegônio, produzindo a oosfera. Então, eu peguei aqui o ápice do gametófito feminino e fiz um aumento. Estou mostrando aqui o arquegônio em formato de vaso, com a oosfera aqui dentro. Então, anterozoides maduros e havendo água, os anterozoides saem do gametófito masculino, nadam, 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 entram no arquegônio e tchum, fecundam a oosfera. Ora, fecundação, gameta masculino mais gameta feminino, eu tenho um embrião. Lembra que isso aqui está acontecendo, ó, no ápice do gametófito feminino. Esse embrião, agora diploide, ele vai começar a se desenvolver. E quando ele se desenvolve, o que que ele desenvolve? Uma estrutura alongada com uma cápsula na extremidade. Essa estrutura alongada com a cápsula na extremidade é o esporófito. Então, repara que o esporófito, ele é originado do embrião que se desenvolve, tá? Então, pensa, o esporófito só pode crescer sobre o gametófito feminino, concorda comigo? Porque aqui que estava a oosfera e o anterozoide nadou para fecundar ela, e quando ocorreu a fecundação, formou o embrião tchum, formou o esporófito. Ora, aqui dentro dessa cápsula, se eu tenho esporófito, ele tem que produzir esporos. Então, é aqui dentro dessa cápsula, dessa estrutura globular, né, dilatada, que vai ocorrer a meiose,
para a formação dos esporos. Os esporos estando maduros, a cápsula se rompe e os esporos são liberados no ambiente. Caindo no local adequado, eles germinam e originam novos gametófitos. E aí eu recomeço o ciclo, tá? Então, repara que após o esporófito liberar os esporos, essa estrutura aqui, a seta, né? O esporófito, ele cai, tá? E repara que ele é totalmente dependente do gametófito. O gametófito transfere nutrientes para esse esporófito. E que após a liberação de esporos, esse esporófito ele vai cair, né? E aí esse gametófito feminino vai estar pronto para produzir novos gametas e recomeçar o ciclo. Tudo bem? Então, no ciclo das briófitas, eu começo com a fase de gametófito, que é a fase persistente. Eu tenho gametófitos masculinos produzindo anterozoides e gametófito feminino produzindo oosfera. Havendo água, anterozoides maduros são liberados, nadam e fecundam a oosfera. Oosfera fecundada forma o embrião que se desenvolve no esporófito. Esporófito maduro sofre meiose na cápsula, liberando os esporos. Os esporos caíram no ambiente adequado, formam novos gametófitos e eu recomeço o ciclo. Tranquilo? Bom, qual a importância das briófitas? Elas são plantas que têm grande capacidade de absorver água, são sensíveis à poluição, então, se você não enxerga briófitas, indica que o local é um local poluído. Elas contribuem na diversidade vegetal e, junto com os líquens, elas são importantes colonizadoras, né, de superfícies, de rochas e solos nus, né, iniciando ali uma comunidade vegetal. Tá ok? Bom, então é isso sobre briófitas.